Fala galera, vamos começar a nossa aula de hoje? Nossa aula de hoje de Química vai falar sobre modelos atômicos. Você sabe o que é átomo? Você sabe de que é feito todo o universo, todas as coisas que estão no planeta ao nosso redor? Vamos começar? Você já deve ter se pensado de que partículas, que tudo que a gente é feito, né? Também há uns anos atrás, há uns séculos atrás, as pessoas também se perguntavam. Hoje a gente já tem mais ou menos a resposta, a gente já escuta bastante no nosso dia a dia na televisão, na escola, falar sobre a conjuntura do universo, da matéria. Né? Então vamos entender. Há muito tempo atrás, os cientistas, né, os químicos, eles começavam a querer entender a matéria. Eles achavam que a matéria era feita dos quatro elementos da natureza: água, fogo, ar e terra. Né? Só que com o tempo foram sendo quebrados esses pensamentos. E aí foi que quando começaram a imaginar que o universo, a matéria, era feita de pequenos partículas, de pequenos seres, de pequenos corpos, né, que juntos faziam uma macro matéria, né? No caso, a macro, uma matéria maior, uma junção. E não estava errado, foi daí que começou o pensamento. Um dos primeiros a fazer o primeiro modelo atômico, né, foi Dalton, mas a gente vai já falar e vamos entender agora o que é o átomo. O átomo, na verdade, vamos perceber que o átomo é a menor partícula da matéria. Como assim, Salvador? A menor partícula da matéria. Vamos imaginar que eu tenho um grão de areia, né? Um grão de areia. Aqui, ó. E aí eu começo a quebrar esse grão de areia em vários pedaços, tá? Em vários pedaços minúsculos, até eu chegar a um ponto que eu não vejo mais a olho nu e quebro mais ainda em vários pedaços que não vejo mais nem no microscópio. Então, gente, o átomo é isso. Um menor pedacinho da matéria. Aquele que eu não consigo ver a olho nu. Ficou tão pequeno, porque aqui no exemplo eu triturei um grão de areia, né, em vários pedaços. Então, ele ficou em menores partículas que a olho nu eu não conseguiria ver. Tá? Então, a partir de aí, Dalton, desse pensamento, da menor partícula da matéria, ser o átomo é, na verdade, a palavra átomo, eles batizaram como átomo porque significa indivisível, inquebrável, né? E Dalton foi o primeiro cientista que começou a titular. Ele começou a escrever e dizer que o átomo parecia com uma bola de bilhar. Como assim? Era maciço, quer dizer, duro, bastante duro, né? Bem sólido, indestrutível, que nada quebrava, nada, indivisível, não dividia, não quebrava, não podia destruir o átomo, certo? Também ele falou que os átomos iguais têm a mesma massa e propriedades, e os diferentes têm massas e propriedades diferentes. Né? Falou também que os átomos compostos são iguais em massas e propriedades. Ele dizia, certo, que os átomos, por exemplo, o átomo de hidrogênio, nós sabemos que na natureza o hidrogênio ele é encontrado em dupla, digamos. O hidrogênio é encontrado, uma molécula de hidrogênio se liga a outra molécula de hidrogênio. É o gás H2. Isso acontece com outros, por exemplo, o nitrogênio, gás cloro, eles sempre estão em duplas, tá? E Dalton achava que não, que o hidrogênio era apenas composto por um hidrogênio na natureza, e na verdade não.
Nós achamos o hidrogênio, né, na natureza dessa forma, em duplo, sempre ele está ligado a outro hidrogênio. Então, essa é a característica mais geral do átomo de Dalton, que foi o primeiro cientista a datar, né, as características e começar a escrever sobre essa pequena partícula da matéria. Dalton também estipulou uma parte, digamos, entre as moléculas, né? No caso, surgiu a hipótese da junção desses átomos formarem moléculas, certo? E aí, a teoria de Dalton diz justamente o seguinte: a conservação das massas. No caso, ele primeiro deu símbolos aos elementos químicos. O oxigênio, ele deixava só uma bolinha. O hidrogênio, no caso aqui, né? Aqui é o hidrogênio e aqui é o oxigênio. Ele deixava dessa forma, aqui formando justamente a molécula da água. Então ele começou a partir daqui a teoria das moléculas, que dois elementos poderiam se juntar ou com outras quantidades de elementos químicos, né, na tabela. E aí, se você observar, as massas elas se conservavam. Por exemplo, se um hidrogênio pesa 5 gramas e um oxigênio pesa 10 gramas, se eu vou utilizar na molécula da água 2 oxigênios, né, e aí ele vai ficar com 20, porque vai se somar com os 10 do oxigênio com o hidrogênio. Tá? Então, aqui também a conservação da massa do átomo, conserva-se a massa, certo? Numa soma ele quer dizer que não se perde massa nisso. A hipótese de Avogadro, quem Avogadro foi um estudioso, né, um cientista que veio após a teoria do Dalton. Ele começou a estudar e pesquisar a questão das moléculas e a partir daí ele viu que as combinações, por exemplo, onde tinha 6 átomos aqui, ó, poderia ser feito e somado com 2, esses 2 poderiam ser distribuídos, tá? Ó, esses 3 virem se ligar a esse e esses 3 virem se ligar a esse, formando 2 moléculas, tá? Então, a partir daí que essa hipótese também facilitou bastante o estudo das moléculas, onde moléculas podem ser formadas por apenas dois tipos de elementos, que são chamados aqui, gente, os átomos compostos, né? Os átomos que são feitos de dois ou mais elementos químicos, no caso. Que é aquele que eu mostrei antes, que era o hidrogênio, né? Que o hidrogênio é formado por 2 moléculas dele. Esse átomo aqui é simples, porque ele só tem um elemento químico. E esses 2 aqui, né, no caso, tanto esse como esse, a água aqui e esse da hipótese de Avogadro, eles são compostos, tá? Então, essa parte aqui de Dalton é mais geral. A gente está falando justamente da característica do átomo de Dalton. Agora eu trouxe exemplos para a gente agora visualizar os átomos, né, que Dalton as junções das moléculas. Vamos dar uma olhada. Nós temos aqui 4 tipos de moléculas, tá? Nós temos aqui, ó, composta, porque tem 2. Composta, porque tem 2 tipos. Simples, porque só tem um tipo, ó, são 2. Né? São 2 hidrogênios, então são 2, mas é do mesmo elemento químico. Também composta, né? Então nós vamos observar aqui e vamos ver a quem corresponde a quem, tá? Se eu observar nessa primeira, né, olhando visualmente, você já consegue de cara ver quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é o D deles, para a gente identificar. Vamos lá, começar pelo A, certo? O A, se você observar, ele está sendo formado por 2 moléculas iguais. Estão juntos, duas, mas só que são iguais. Quem será desses aqui? Olha aí. O A é formado por 2 hidrogênios, ó, do jeito que está falando aqui. É como se fosse, ó, um hidrogênio
ligado à outra. Então, a letra A é o H2, tá? Vamos agora para a letra B. Se eu observar na letra B, ele está sendo formado por um elemento, né? E quatro iguais. E quatro iguais a seu redor. Então, qual dos três? Qual dos três? NH4, não é verdade? O pontinho do meio é o nitrogênio e os quatro hidrogênios ao seu redor. Então, aqui a letra B é o NH4. Vamos agora para a letra C. Ele é formado por um elemento e o outro elemento tem três iguais, né? Então, quem será esse daí? NH3. Então, a letra C é o NH3. E como está o CO2? Olha aqui, observando, vocês podem ver que ele é formado por um do meio e dois iguais, ó. Um carbono e dois oxigênio. Então, a letra D é o CO2. Então, gente, vocês podem observar e analisar, né? A Dalton começou, deu um pontapé inicial para a gente entender de que é feita a matéria que constrói todo esse mundo, certo? Mas não para por aí. Na próxima aula nós vamos ver mais modelos atômicos e conto com vocês. Obrigado.